Salve, galerinha do Intensivo, salve, galerinha do Descomplica. Chegamos agora para a saideira da noite. E olha que aula importante, hein? É um dos 5 temas de biologia que mais aparece no Enem. Doenças, gente, doenças. Programa de saúde, é uma aula importante a beça. É decoreba? Cara, tem muita coisa assim, muita informação para você guardar. Então pode alongar o neurônio, que senta que lá vem história que a gente vai falar aqui de programa de saúde. Porque, ó, programa de saúde é sempre mentiroso, né? Quando a gente quer falar de saúde, a gente fala de fisiologia, coisa que a gente estava fazendo na Bio 1. Mas quando a gente fala de programa de saúde, a gente quer falar sobre as doenças, sobre como evitar essas doenças, quais são as suas formas de transmissão, se elas são viroses, bacterioses, protozooses. Então, seja bem-vindo aqui a mais uma aula com a transmissão do Foguinho. Beleza? Você tem que falar com eles, Foguinho, não é comigo. Assim, boa noite, gente. Boa noite, gente. Beleza. Estamos com ela aqui no chat, nossa querida Tchá. Oi. Oi. E de casa, nossa querida Rebequinha. Beijo, Rebeca. Vamos começar a falar aqui de doenças, tá? Essa primeira classificação que eu tô botando, ela até já caiu no Enem. Já caiu no Enem. O que é uma endemia, o que é uma epidemia, pandemia? É importante que você saiba que as doenças elas podem ser classificadas de várias formas. Essas aqui são as principais. Por exemplo, uma doença ela é dita adquirida quando você adquire ao longo da vida, né? Então, adquiriu ao longo da vida, ela é adquirida. Pode ser uma gripe, pode ser um sarampo, pode ser uma lombriga, uma ascaridíase, pode ser um HPV, pode ser uma AIDS, você adquire ao longo da vida. Agora, quando ela é adquirida numa fase especial da sua vida, quando você é feto, na barriga de mamãe desenvolvendo, ela recebe o nome de congênita. E toma muito cuidado porque muita gente boa confunde congênita com hereditária. Porque hereditária é aquela que está no gene. É o albinismo, é a miopia, são doenças de base genética, que sim, pode passar da mãe para o filho, do pai para o filho, mas escritas no gene. Porque a doença que é transmitida pela placenta durante a gestação, que pode ser AIDS também, né? Que pode ser rubéola, que pode ser toxoplasmose, que pode ser o Zika vírus. Essa transmissão ela é congênita, então tomem muito cuidado para não confundir uma coisa com a outra. Então, ó, transmitidas da mãe ao filho pela placenta ou durante a gestação, beleza? Exemplo, o Zika, a rubéola, a herpes e por aí vai. E hereditária são as determinadas geneticamente, são genéticas, por exemplo, o daltonismo e a miopia. Uma segunda forma de classificar as doenças é em função da variação do número de casos ao longo do tempo. Quando uma doença ela tem um número de casos constante ao longo do tempo, constante, ela é uma endemia. Ela está uma endemia naquele momento. Então, por exemplo, quando você viaja para a Amazônia, você sabe, cara, há risco de pegar febre amarela. Eu sei que depende da região, né? A Amazônia é algo gigante, mas há risco de pegar febre amarela. Vai para uma região mais próxima de garimpo, há o maior risco de você contrair malária. Porque essas doenças são comuns naquele local. Elas são endêmicas daquele local. Então, quando há um número de casos constante ao longo do tempo, ela é uma endemia. Exemplo, malária na Amazônia. Agora, se de repente, ó, o número de casos estava assim, de repente ele explodiu, opa, explodiu, tornou-se uma epidemia. Vocês sabem que o Brasil está vivendo, né, uma epidemia de sarampo em vários lugares. Então, epidemia é um surto, é um grande número de casos em um curto período de tempo.
Um surto local ou regional. Como, por exemplo, dengue, zika, chikungunya, no verão aqui do Rio de Janeiro. E a pandemia é um surto continental, um surto global, que afeta uma grande quantidade de pessoas no mundo inteiro, como foi a peste bubônica, como foi a gripe espanhola, a AIDS, ela foi considerada uma pandemia, felizmente, né? O número de casos em muitos países vem diminuindo. Então, quando uma dada doença ela se alastra para um continente, para o mundo inteiro, aumentando demais o número de casos, é uma pandemia. Foguinho, dá para ligar esse ar aí, por favor? Vou botar como exemplo a gripe espanhola. Tudo bem? Vamos agora para um outro tópico muito importante, que é entender imunização, diferença de vacina e soro, beleza? Tira o printão aí. Tchau, tchau. Temos dúvida, Tchá? Não. Boa. Vamos para imunização. Fala pra mim, minha gente, o que você acha que significa se eu falo pra você que eu estou imune ao sarampo? Aldinha, você tá imune ao sarampo é porque você tem, isso, anticorpos contra o sarampo. Então, imunização, está imune quem possui anticorpos contra antígenos específicos. Então, eu estou imune ao sarampo porque eu tenho anticorpo contra sarampo. Estou imune à catapora porque eu tenho anticorpo contra catapora e por aí vai. Então, estar imune a alguém é ter anticorpos contra alguém. Agora, como é que você adquire esses anticorpos? Ou você adquire de forma ativa ou de forma passiva. Você adquire ativamente quando é você lá que está trabalhando produzindo seu próprio anticorpo. Aí é ativo. Agora, se você está parado, recebendo um anticorpo que foi produzido por outro alguém, aí a imunização é passiva. Então, na ativa, o indivíduo produz seus anticorpos. Na passiva, o indivíduo recebe anticorpos prontos. Ora, como é que naturalmente eu aprendo a produzir anticorpo contra sarampo? Como é que é natural aprender a produzir esse anticorpo? Quando eu pego sarampo, quando eu pego a doença. Então, a ativa natural é a doença. Mas, se eu não quero esperar pegar sarampo, eu posso tomar o quê? A vacina. A vacina, que é uma imunização ativa artificial. Você tem que guardar aqui 3 coisas. Olha que vacina está muito na mídia, né? Justamente pelo aumento dos casos de sarampo, do movimento antivacina. Você tem que entender o que é uma vacina. Entender o que é uma vacina envolve 3 coisas. Primeiro, saber que para ela te estimular a produzir anticorpo, a vacina ela é feita de antígeno ou de anticorpo? É feita de antígeno, do corpo estranho. A vacina é antígeno. Ou morto, enfraquecido, pedaços do vírus, da bactéria, que vão te estimular a produzir anticorpos. Então a vacina é antígeno. Ela age de forma preventiva ou curativa? A vacina é para prevenir. Para que você aprenda a produzir os anticorpos e que você gere a chamada memória imunológica
para que quando o vírus do sarampo entrar no teu corpo, vírus do mar, você consiga produzir muito anticorpo de forma rápida, evitando os sintomas da doença. Então, de novo, a vacina ela é antígeno, morto ou enfraquecido, age de forma preventiva e gera memória imunológica. Antígenos mortos ou enfraquecidos ação preventiva e gera memória imunológica. Lili? Ah, Odinha, então qual é a diferença da vacina para o soro? O soro é uma imunização passiva, você já recebe anticorpo pronto. O soro é uma passiva artificial. E quando você toma um soro, por exemplo, como é que você toma um soro antiofídico? Você vai tomar o soro antiofídico antes de ir pra mata? Não. Ai, fui picado por uma cobra coral, venenosíssima. Cara, tem que correr pro hospital para você tomar ali o soro antiofídico. Senão você pode morrer. Mas repara, o soro ali é um anticorpo que vai agir depois que você entrou em contato com o antígeno. Então, enquanto a vacina ela é preventiva, o soro é curativo. Enquanto a vacina era antígeno, o soro vai ser uma bomba de anticorpos. E se no soro, como é imunização passiva, você está recebendo um anticorpo pronto, é você que está produzindo esse anticorpo? Pô, nem é. Então você não está aprendendo a produzir o anticorpo. Então ele não gera memória imunológica. Se você for picado de novo pela cobra, você vai ter que tomar esse soro de novo, entendeu? Cara, é muito importante que vocês vejam essa diferença. Porque as pessoas usam aqui a torta e a direito vacina. Por exemplo, fui mordido por um cachorro, vou tomar a vacina antirrábica. Soro, né, gente? Você já foi mordido. Você depois é soro. Pisei no prego enferrujado. Vou tomar vacina antitetânica. Soro antitetânico. Porque se é para curar, se é depois, gente, é soro. Não pode ser vacina. Então, o soro, já eu anoto, é passiva artificial. E a passiva natural, hoje a gente não recebe mais naturalmente anticorpo de ninguém. Mas, a gente recebeu. A gente recebeu de mamãe, tanto na gestação quanto na amamentação. Tá? Então, os anticorpos que vêm via placenta e os que são transmitidos pelo leite materno seriam imunizações passivas naturais. Entendeu? Então, natural seria placenta. E amamentação. E o soro, grande dose de anticorpos, ação curativa e não gera memória imunológica. Tudo bem? Tirem o plintão aí. Tchau, tchau. E temos dúvidas, Chá? A Tawane perguntou, como ocorre essa produção de anticorpo? Qual o nome dela? Tawane. Tawane, vamos lá. O que acontece? Quando você entra em contato com um corpo estranho, o macrófago fagocita esse corpo estranho e apresenta esse antígeno aos linfócitos TCD4. Esses linfócitos TCD4, por sua vez, eles vão produzir substâncias linfocinas que vão estimular a multiplicação do linfócito B. E aí esse linfócito B, o plasmócito, ele vai produzir um anticorpo específico contra aquele dado antígeno. Então, quem produz o anticorpo são nossos glóbulos brancos, são os leucócitos, e vão produzir especificamente contra um dado antígeno. Tá bom, Tawane? Mais alguma? A Paula perguntou, por que algumas pessoas acabam adquirindo a doença ao tomar a vacina e outras não? Não, vamos lá, Paula. Isso aí é meio que lenda urbana. Olha, mas eu já vi que isso aconteceu. Também já vi, Paula. Mas é que assim, depende do tipo de vacina, Paula. É porque existem, como eu já acabei de falar aqui, Paula, para você, existem vacinas com vírus mortos, por exemplo, ou enfraquecidos.
As vacinas que usam vírus enfraquecidos, a febre amarela é um exemplo. De fato, se você tiver com a imunidade baixa, não é legal você tomar porque você pode ter um ou outro sintoma. Não é febre amarela, você pode ter um outro sintoma. Por exemplo, vacina da gripe é um vírus morto. Só parte, o capsídeo viral. Então, na vacina da gripe não tem como gerar sintoma, entendeu? Então, depende do tipo de vacina. Mas, de qualquer forma, você vê que normalmente pessoas que estejam com febre, baixa de imunidade, não é indicado que ela tome uma vacina. Tá bom, Paula? Mais alguma? Não, só isso. Boa! Vamos falar então agora das doenças, começando pelas viroses. Vamos lá. Principais viroses. O que a gente vai fazer aqui, gente, é organizar essas doenças em relação à sua forma de transmissão. Por quê? A principal coisa que vai cair aí no vestibular, no Enem para vocês, é você saber se a doença ela é causada por vírus, se ela é causada por bactéria, se ela é causada por protozoário, por verme, e também a forma de transmissão e a medida profilática. O que é medida profilática? É o que você pode fazer para evitar aquela doença. Então, a partir do momento que você sabe que uma doença é transmitida por água e alimento contaminado, vou lavar bem os legumes, filtrar água, saneamento básico, entendeu? Então, isso tem muita cara de Enem, é muito importante. Então, tudo que eu vou listar aqui são doenças causadas por vírus, associadas aqui a uma série de transmissões. Começando pelas doenças que são transmissíveis pelo ar, pela saliva. Gente, virose, tem um montão de virose transmissível pelo ar, transmissível pela saliva. É lógico que a gente começa pela gripe, pelo resfriado comum, que são viroses transmissíveis pelo ar. E minha dica, para você lembrar já de um montão de viroses com essa transmissão, é que você pense em doenças infantis. Que a maior parte das doenças que as crianças têm maior risco de pegar, porque a imunidade delas é mais baixa, é causada por vírus e é transmitida pela saliva. Exemplo, gente: sarampo, cachumba, rubéola, catapora, paralisia infantil, né, que é a poliomielite. Tudo isso, gente, é causado por vírus e é transmissível pelo ar, beleza? Outras doenças mais raras, como citomegalovírus, mononucleose, varíola, que é uma doença que até já foi erradicada, beleza? São viroses transmissíveis pelo ar, saliva. Beleza? Vamos agora, então, para viroses transmissíveis através da água e alimentos contaminados. Contaminados principalmente com fezes, tá? Cocô. Comer o cocô, chupou o cocô, pode pegar. Ah, mas eu não como cocô. A toda hora a gente come cocô, gente. Cara, eu já vi, sabe, pesquisa, passou até no Fantástico, cara, testando coliforme fecal em latinha na praia aqui no Rio. Todas as latinhas que foram analisadas tinham cocô, tinham coliforme fecal. Por causa do gelo, né? Pessoal, o gelo que a gente compra assim pra... vou botar cerveja pra gelar. Não é gelo filtrado, então muitas vezes tem cocô. Sério mesmo. E aí você come cocô sem querer e pode pegar uma par de doenças. Existem aqui disenterias virais. A principal disenteria viral é o rotavírus. Gera muita caganeira, vômito, beleza? E também a hepatite A. Essas são as principais viroses transmissíveis pela água e pelos alimentos contaminados. Vamos pensar nele, no maldito, no mosquito Aedes aegypti. Cara, o mosquito Aedes aegypti, desgraçado, transmite um montão de doença.
Tudo começou, né, com a febre amarela. Até recentemente a gente teve, né, muitos casos de febre amarela, macacos morrendo de febre amarela. Febre amarela, ela pode ser transmitida pelo Aedes aegypti, na sua forma urbana, e também por um outro mosquito chamado hemagogos, que transmite a febre amarela silvestre, tá bom? Mas o Aedes aegypti nos preocupa mais porque está em tudo quanto é cidade. Febre amarela que tem vacina, se pode vacinar para prevenir. Espero que você já tenha tomado. Depois disso, a dengue. A quantidade de pessoas que já pegou dengue é absurda. Eu vi um estudo aqui no Rio de Janeiro que era papo de 70% das pessoas do estado do Rio já pegaram algum tipo de arbovirose. Arbovirose são arthropod-borne viruses. Arthropod-borne viruses, vírus transmitidos por artrópodes, tá? Então, febre amarela, dengue, zika, chikungunya e uma que foi descoberta recentemente, que é pelo pessoal da UFRJ, né? Pela primeira vez descobriram aqui no Brasil a sua circulação, porque ela é típica da África, é a febre Maiaro. Todas têm sintomas razoavelmente parecidos, né? E são transmitidos pelo mosquito Aedes aegypti. Vamos pensar agora em mordida de cães, gatos, morcego. Isso, é a raiva, né? Cara, que é uma doença que raramente o homem consegue se curar da raiva. Por isso, no caso de mordida de cão, gato, morcego, o ideal é tomar o soro antirrábico o mais rápido possível, porque, cara, as sequelas são devastadoras. E, por fim, as ISTs. Antigamente a gente falava DST, doença sexualmente transmissível. O mais correto é falar IST, que o que se transmite não é a doença, é a infecção. As ISTs causadas por vírus são a AIDS, é o condiloma genital, que talvez você não conheça por esse nome, mas cujo agente causador é o HPV. E aí a vacinação é importante, né? Especialmente das meninas antes do início da sua vida sexual, porque o HPV é o principal agravante que vai levar ao câncer de colo do útero. Então, prevenir antes de começar a fazer sexo é o ideal, para evitar que haja contaminação e evitar o câncer de colo de útero, que é um dos cânceres de maior prevalência nas mulheres. Também tem a herpes, hepatite B e C podem ter essa transmissão. Então, essas são as principais viroses, quais são as principais formas de transmissão. Vai lá, Tchá. Tchau, tchau. Temos alguma dúvida, Tchá? Temos. Opa! O Carlos perguntou. Boa noite, Oda. Se uma gestante necessita de um soro para curar uma enfermidade específica, o que pode acontecer com a criança? Ou simplesmente o bebê não é impactado? É porque, assim, o soro... Vamos lá, Carlos. O soro, ele vai combater um antígeno específico, entendeu? Então, por exemplo, a mãe está tomando um soro antirrábico. É bem provável que esses anticorpos passem para a criança. Mas o soro antirrábico só vai combater o vírus da raiva, entendeu, Carlos? E aí não tem problema nenhum a criança receber esse soro antirrábico, tá? Porque ele não vai agir em nenhum aspecto do desenvolvimento dessa criança, beleza? Agora, é lógico que não dá para eu não estou conseguindo pensar que algum soro que faça mal para a criança, tá? Por quê? Porque o soro ele é específico para um dado antígeno. De boa? Pode mandar mais, Tchá? Acho que é o mesmo Carlos. Carlos perguntou. O soro pode combater um vírus que ainda não rompeu a membrana plasmática da célula, que ainda está contido em seu interior? Ótima pergunta, Carlos. Ótima pergunta. Se o DNA do vírus está ligado ao DNA da célula no seu interior, ele não está acessível ao anticorpo. Por isso que muitos vírus usam desse subterfúgio, né, Carlos? A gente chama de ciclo lisogênico, de ficar inativo dentro da célula. Porque inativo dentro da célula, ele não está acessível nem aos nossos leucócitos, nossas células de defesa, nem ao soro. Aí ele não tem como fazer efeito, não. Ótima pergunta. Tem mais alguma, Tchá? Não, tá bom. Boa. Vamos então agora para as bacterioses. Começando pelas bacterioses, transmissíveis pelo ar, saliva. Também tem um montão. Quer ver?
Pneumonia. Pneumonia até pode ser viral. Mas todo mundo aí que já teve pneumonia sabe que normalmente a gente trata com antibiótico. Essa é a dica. Para as doenças bacterianas, cara, você consegue tratar com antibiótico. O termo antibiótico, ele é exclusivo para substâncias químicas que matam bactérias, combatem bactérias. Então, tá tomando antibiótico, tô com dor de garganta, tô tomando antibiótico. É bactéria. Porque antibiótico só funciona contra a bactéria, guardou? Então, pneumonia causada pelo Streptococcus pneumoniae, ar-saliva bacteriose, tuberculose, gente, pelo bacilo de Koch, Mycobacterium tuberculosis, é uma bacteriose, hanseníase, causada pelo bacilo de Hansen, bacilo da geografia, né? A hanseníase é a lepra, beleza? Que é um Mycobacterium lepra e horroroso, né? Felizmente hoje há menos casos, mas ainda há casos circulantes e é importante tratar, né? Para que não haja, de fato, a transmissão. Difteria, bacilo difterico, coqueluche, Bordetella pertussis, meningite, gente, horrível, né? A meningite pode ser viral, mas a pior das meningites é a meningite meningocócica. Meningocócica, porque ela é causada pelo meningococo, tá? Que é um tipo de bactéria que, cara, pode matar em 1, 2 dias, pode matar extremamente rápido. Tem o antrax, que é uma doença rara, mas ela foi usada em ataques bioterroristas nos Estados Unidos. Um louco multiplicava o antrax em casa, botava envelope e mandava pelo correio. As pessoas se contaminavam e morriam de... Pô, absurdo, tá? Tudo isso são bactérias transmitidas pelo ar. Bom, através da água e alimento contaminado, também há disenterias. As disenterias bacterianas mais famosas são as causadas pela salmonela e pela shigella. Todo mundo já deve ter ouvido falar. Toma cuidado, não pode comer o frango mal passado. Frango mal passado tem salmonela, já vi isso até em Masterchef, gente. Não pode comer frango mal passado. Muito cuidado com ovo, maionese. O ovo saiu do rabo da galinha, pode ter salmonela, né? Então, contaminação. Então, também dá uma caganeira sinistra. E cólera, né, gente? Causada pelo vibrião colérico. Felizmente, é uma doença também mais rara. Normalmente está associada a enchentes, terremotos, falta de saneamento básico. Pode ver, sempre que há esses desastres ambientais, o pessoal pede doação de água mineral, porque a contaminação da água pode levar aos surtos dessas doenças. Beleza? Vamos tirar o Aedes aegypti? Deixa eu botar aqui 2 formas diferentes. Uma delas, alimentos em conserva, logicamente contaminados, beleza? Urina do rato. Pulga do rato. Carrapato, estrela e objetos enferrujados. Objetos contaminados com solo, enferrujados. E as ISTs, doenças sexualmente transmissíveis. Começando pelo alimento em conserva, gente. Quando o alimento está em conserva e ele não foi pasteurizado, não foi fervido, isso aqui é muito comum em palmito, lá dentro pode ter uma bactéria anaeróbica obrigatória, Clostridium botulinum, que produz uma toxina que gera paralisia muscular. Essa toxina, que é a toxina botulínica, o nome da doença é botulismo, é o famoso Botox, gente. Você pode aplicar na cara para ficar esticadinho, porque o que deixa a nossa cara marcada são as emoções, né? São as linhas de expressão. Tchau, tchau, olha para mim aqui rapidinho.
Deixa eu ver. Você vai marcar aqui, talvez embaixo aqui. Não, editando, assim você marca. Né? Não tô falando com você porque é pra qualquer um, né? Infelizmente, Tchá ri pra caramba, uma menina feliz. Tem mais que ser feliz. Porque imagina, Tchá com a cara toda assim. Não pode nem Né? Oda! Você ganhou o ingresso pro Rock in Rio. Uhul! Oda! Putz, teu carro foi roubado. A cara não mexe, né? Então, essa mesma toxina é que causa o botulismo. Se a cara não mexe, imagina o diafragma, coração. Cara, olha que louco. Você pode comer uma salada de palmito e morrer em papo de 5 minutos. Bacana. Essa aula, ela deprime, né? Então, isso aqui pode transmitir o botulismo. Clostridium botulinum. Urina do rato, caiu no Enem. Pô, uma molezinha, né? Essa doença é clássica. Enchente. Andou na enchente e uma ferida. Pode pegar leptospirose. Leptospirose, beleza? Cada um fala de um jeito, né? Então, a urina do rato pode transmitir a leptospirose. Tanto numa enchente, quanto em latinha de refrigerante, cerveja. Se o rato mijou ali, você pode pegar essa doença. Também morrer em papo de 2, 3 dias. Pulga do rato, muito mais rara hoje, é a peste negra, a peste bubônica. Carrapato estrela, cara, aqui no Rio, todo ano tem casos dessa doença. Pode estar associado ao carrapato, tanto de cachorro, gato, aquele carrapato vermelhinho, mas também de capivara, do java-porco, que é uma praga que está no sul do Brasil, em São Paulo, que pode trazer esse carrapato que transmite uma bactéria chamada Rickettsia rickettsii, que é o agente causador da febre maculosa. Beleza? Objetos enferrujados. O tétano e as principais DSTs, ISTs, sexualmente transmissíveis das bactérias são a sífilis e a gonorreia. A sífilis gera feridas duras que parecem como se fosse uma espinha no pênis, na vagina. O problema é que a sífilis secundária se estabelece nas meninges, nos ossos, pode levar a neurosífilis, pode matar. Já a gonorreia, gente, tem gente que chama de pinga-pinga. Imagina a cena, pinga-pinga. O pênis fica cheio de pus, a vagina é cheia de pus. O pênis fica tipo um churros, tá ligado? A vagina é tipo um sonho de creme, aquela crosta assim. Mas tudo isso, antibiótico, bezetacil. Bezetacil é penicilina. Você pode conseguir curar tudo isso. Beleza? Tira aquele print gostoso. Tchau. E pode mandar tchau. Não tem nada não. Boa. Vamos então para as protozooses. Eu vou fazer. Agora são menos doenças, então vou fazer um esqueminha diferente, tá? Fazer um quadrinho. Protozooses. Botar aqui a doença, o agente causador e a transmissão. Deixa eu botar os nomezinhos aqui do meio e aí você vê se sabe a doença. Entamoeba, giardia, toxoplasma gondii, Plasmodium, Trypanosoma cruzi, Leishmania, e Trichomonas vaginalis. Vamos lá. Agente causador entamoeba. Entamoeba te lembra o quê? Sempre me lembra.
a moeba, a massinha colorida, pra gente brincar, é massa! Então, entamoeba é o agente causador da amebíase. Tem a entamoeba coli, entamoeba histolítica. E giardia é o agente causador da giardíase. Giardíase. Tanto a ameba quanto giardia, a gente pega comendo cocô, água e alimentos contaminados. Beleza? Toxoplasma gondii, agente causador da toxoplasmose. É uma doença que afeta vários mamíferos e até aves. O toxoplasma se estabelece no globo ocular, pode levar à cegueira, mas o maior problema mesmo é quando ele é transmitido via congênita. Eu já dei aula para alguns alunos cegos, no Pedro II, né? A gente tem muitos alunos cegos, deficientes visuais, e alguns deles já falaram que ficaram cegos graças à toxoplasmose congênita, tá bom? E você pode pegar, tanto comendo alguma carne contaminada com cisto do toxoplasma, quanto comendo cocô de gato, gente. Comer cocô de gato. Então, principalmente quem tem, sabe esses doidos que tem um montão de gato em casa? Há um risco maior de você contrair toxoplasmose, beleza? Então, ingestão de fezes de gato. Beleza? Plasmódio, gente. Plasmodium vivax, falciparum, malari e ovale é o agente causador da malária. Uma das doenças que ainda mais mata no mundo e que é transmitida por um mosquito. O mosquito prego, um mosquito do gênero Anopheles. Beleza? Leishmania, pulei aqui de propósito para falar de um outro transmitido por mosquito. Leishmania causa leishmaniose, que pode ser na pele, tegumentar ou pode ser visceral. Também é transmitida por um mosquito, mas é outro mosquito chamado mosquito palha, o flebótomo. Que é o agente causador da leishmaniose. E o Trypanosoma cruzi, famoso. Trypanosoma cruzi é um protozoário flagelado que é transmitido ao homem principalmente pela picada de um insetinho que não é um mosquito, mas é parente dos percevejos, digamos assim, pela picada do barbeiro triatomídeo. Pelo amor de Deus, esse barbeiro aqui não é o que corta cabelo não, né? É um inseto que pica, faz cocô na tua cara, tu coça e acaba pegando a doença de Chagas. Recentemente, né, a gente teve alguns casos de transmissão pelo açaí. Açaí, caldo de cana, que se você moe o barbeiro junto e toma esse açaí, você pega uma infecção generalizada e pode morrer muito rapidamente de doença de Chagas. E por fim, a Trichomonas vaginalis é a causadora da tricomoníase, que também é uma IST, doença sexualmente transmissível. Tei, tchá, tchá, rolou print. Tchau, tchau. E aí, vou falar rapidinho das verminoses. Temos 5 minutinhos para acabar a aula. Ih, apaguei tudo, não era para ter apagado. Mas vamos lá. Vou falar aqui das principais verminoses. Doença, agente etiológico, que é agente causador, e transmissão. Vou botar logo aqui, ó, teníase, cisticercose, esquistossomose,
ascaridíase, ancilostomose ou amarelão? Teníase, gente, você sabe que a gente pode pegar tanto pela Taenia solium quanto pela Taenia saginata. São duas espécies principais de Taenia. Taenia solium e Taenia saginata. Mole, gente. Nata. Nata te lembra o quê? Leite. Leite lembra vaca. Saginata é do boi. Solium é do porco. Ou seja, a gente pega a tênia solitária no intestino quando a gente come carne mal passada, contaminada com cistos da Taenia solium ou Taenia saginata. Então, carne mal passada, logicamente contaminada. Eu só como carne mal passada, adoro, mas não contaminada, então não pego Taenia, né? Mas comer carne mal passada que você não sabe a procedência, você está correndo o risco de pegar Taenia. Agora, não confunda, que muita gente acha, pegou Taenia, e a Taenia pode ir para o cérebro, pode te matar. A gente só desenvolve a cisticercose, a neurocisticercose, que também é causada pela Taenia solium, quando a gente come o ovo da Taenia, gente. E o ovo da Taenia, sabe onde é que está? Na sua salada, na sua fruta, numa água contaminada. Então, para desenvolver a Taenia solium no cérebro, cisticerco e eventualmente até morrer, você está ingerindo água e alimentos contaminados, beleza? Não tem nada a ver com a carne mal passada. Beleza? Isso aqui é clássico, tem que saber. Esquistossomose é causada pelo xistossoma Manzoni e a gente pega através da água, de se banhar em uma água que tem o xistossoma e tem o hospedeiro intermediário dele, gente, que é um caramujo. Está associado ao caramujo planorbídeo, que é o Bionfalaria glabrata. Então, é entrar num açude, num rio, num lago, que além de não ter saneamento na região, você tem um caramujo para permitir que seja fechado esse ciclo. Ascaridíase é a lombriga. É a Ascaris lumbricoides. Ora, como é que a gente pega a lombriga? Comendo cocô. Água e alimentos contaminados. Suave. E por fim, a ancilostomose ou amarelão, doença que eu tive. Descobri quando eu vi no meu cocô vários vermezinhos balançando assim, me dando tchau. E é conhecido como a doença do homem do campo, do Zeca Tatu. O cara que anda descalço, porque o ancilóstoma penetra pelo pé e depois de dar um city tour no seu corpo, ele se estabelece no intestino. A doença do Zeca Tatu, personagem do campo de Monteiro Lobato. Então, o amarelão é o ancilóstoma duodenale, penetração da larva pelos pés. Adora andar descalço. Andando descalço na casa de mamãe, que fica em Maricá, região dos lagos aqui do Rio. Eu devo ter pisado lá no troço de cocô. A larvinha penetrou, peguei a amarelão. Mas, gente, toma um comprimidinho, ó. Bota tudo pra fora, tá limpo, já pode pegar de novo, tá bom? Tirem esse print agora feliz.
Tchau, tchau. E a aula terminou. Falei que ia ser intensa, né? Sempre muita coisa, muita informação. Lelê? Espero que todos tenham gostado. Ó, e não esqueçam, né, gente, que a gente tem aí o curso de redação em 6 semanas e os super tópicos para você mandar super bem nesse finzinho para dar aquele gás final. Tu mandou o link para eles, Tchatcha? Não. Então manda o link para eles, que, cara, pode ser uma boa se você quiser dar uma acelerada nos seus estudos, ainda mais, beleza? Grande beijo para todos. Tchau, tchau.